Bom, exercício 65 da página 827 da lista 8, né? Tá aqui. Descreva como gráfico de G obtido a partir do gráfico de F. Né? Então, vamos olhar aqui as quatro. Antes de eu falar disso aqui, vamos relembrar de função de uma variável. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta para resolver, porque ele é exatamente semelhante. Quando eu tenho uma função f de xy, né? Função de uma variável. Então, o que significa eu colocar y igual a f de x mais 2? Se eu tenho o gráfico aqui, ó, digamos, né, x e y, vamos supor que eu tenho o gráfico da f aqui. Esse aqui seja o gráfico da f. O que acontece com o valor aqui, né? Essa aqui, eu vou chamar ela de g, né? G de x. Vocês concordam que a hora que eu pego f de x mais 2, significa... peguei aqui um valor do gráfico da f de x aqui, ó. O que eu vou fazer com ele, né? Aqui. Eu vou trasladar ele 2 unidades para cima. Aqui, ó. Aqui é o f de x. Aqui é o f de x mais 2. Então, no fundo, eu vou trasladar todo o gráfico aqui, ó. 2 unidades para cima. Aqui, ó, o que significa eu multiplicar por 2? Significa que eu vou esticar verticalmente 2 unidades, né? O que significa eu multiplicar por menos? Significa que eu vou refletir ela em torno do eixo x. Então, ó, deixa eu colocar cores diferentes, só para a gente relembrar. Então, aqui, vou pegar um azul aqui. Ó, o que é? Eu vou chamar de nome diferente, tá? H de x igual a 2f de x. Eu vou pegar e vou esticar. Vou pegar esse valor aqui, ó. Aqui eu somei 2, né? Agora eu vou pegar esse aqui e multiplicar por 2. Então, se ele vir daqui até aqui, vai ser o dobro aqui. Quanto mais próximo de zero eu tiver, então eu faço um esticamento. A gente fala um esticamento vertical, né? Quando eu multiplico por menos, o que eu faço? Uma reflexão no eixo y. Né? Ó, h de x igual a menos f de xy. Então, aqui o menos está aqui embaixo. Eu vou refletir. Ó. Ó. Né? A distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Ó. A reflexão, né? Esse aqui vale, por exemplo, sei lá, 5, aqui vale menos 5. Então, a reflexão em torno do eixo x. E aqui, na verdade, é o que? É a translação. Vou pegar, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Né? Quem que é o h de x? Bom, h de x é uma combinação dessa com essa aqui, ó. Significa que eu vou refletir e trasladar 2 unidades para cima. Agora vamos ver o que acontece para uma função de duas variáveis, né? Então, ó. Agora meu gráfico, né? Se eu tenho uma função z igual a f de xy. Então, digamos, eu tenho um gráfico aqui, R3, né? X, YZ. Então, eu tenho um gráfico de uma determinada função aqui, né? F de xy. Se eu somo 2 nela, observa que eu vou estar somando 2 a quem? A componente z. Né? Então, ó, quem que é g de xy igual a f de xy igual, escrevo mais, igual a f de xy mais 2. Significa que cada ponto aqui eu vou estar trasladando ele 2 unidades. Né? Se eu tenho aqui, ó, f de xy, agora eu vou trasladando, aqui vai ser f de xy mais 2. Né? Aqui que é a g de xy. Vai ser f de xy mais 2. Então, eu estou trasladando.
Então, o que significa, qual a relação que eu tenho entre o gráfico da f e o gráfico da g, né? Então, para obter g de xy igual a f de xy mais 2, devemos transladar duas unidades, o gráfico, né? Devemos transladar o gráfico de f duas unidades na direção do eixo z. Eixo z. Então, observe que é equivalente ao que a gente fazia aqui, ó, que a gente trasladava duas unidades na direção do eixo y. Agora a gente traslada duas unidades na direção do eixo z. Bom, e depois foi essa aqui, ó, g de xy igual 2f de xy. Isso aqui é a mesma coisa, vou esticar o gráfico por um fator 2 na direção do eixo z. A outra, essa aqui é o A, né? Esse aqui é o A. Vou colocar aqui. Ó, aqui é o B. O C. O C igual a menos f de xy. Significa que eu vou refletir. Refletir o gráfico de z igual a f de xy em relação ao plano z igual a zero. Né? Que é o que a gente fazia aqui, ó. O amarelinho. Aqui tá errado, perdão. Aqui só depende de uma, né? Desculpa, eu coloquei duas variáveis aqui, mas aqui tá errado, só depende de uma variável. Aqui é só uma variável, né? Então, aqui é uma reflexão em torno do eixo x. Aqui vai ser uma reflexão em torno do plano xy. Né? Isso aqui é reflexão em torno do plano xy. Tá? E o D, ele é a composição, né? Você vai 2 menos f de xy. Primeiro, refletir. Que eu vou colocar, que é uma composição do C primeiro e o A depois. De C e A. Por quê? Primeiro eu reflito, aí eu obtenho menos f de xy, depois eu traslado duas unidades para cima. Tá? Ou se quiser, tem que ser nessa ordem, né? Porque depois eu não posso primeiro transladar. Primeiro eu tenho que refletir para conseguir essa aqui, ó, né? E depois pego e traslado duas unidades na direção do eixo z.